Olá, estamos de volta com o Panorama Político e hoje a gente recebe aqui o vice-prefeito de Rondonópolis, o médico Altemar Lopes. Prazer em receber o senhor aqui. E eu já começo perguntando para o senhor, vamos fazer um exercício de voltar no tempo? Sim. A gente está em abril de 2026, vamos voltar para abril de 2023, né? Um ano antes do período de filiações partidárias para as eleições de 2024, o qual você foi eleito vice com Cláudio. Você pensava em entrar na política naquele momento? Sim, eu já havia o desejo de entrar. Na verdade, esse desejo já tem alguns anos. Até na outra, quando o Cláudio foi sair para prefeito... Em 2020, é isso. Ele até me convidou naquela época. Naquela época eu declinei do convite. E aí, em 2023, eu decidi que eu ia ser, sim, candidato a vereador. A minha ideia era ser vereador. E aí, como que foi desistir de ser vereador para aceitar ser vice? Quem que fez essa ponte? Quem chamou? Falou, doutor Altemar, venha ser vice. Foi o Cláudio? Foi alguém do grupo? Como que foi essa transição? Foi uma coisa bem interessante, Lucas. Foi uma coisa que foi costurada. Primeiro, um dia, nós estávamos... Eu já estava em plena pré-campanha para vereador. Organizando, obviamente. Não, a gente já estava fazendo... A gente estava numa caminhada na Avenida, na Praça Brasil, e do nada, ele chegou e falou, doutor, o senhor não quer ser meu vice? Aí eu falei, que isso? Tem o fulano, Beltrano, Ciclano aí, né? Porque até esse momento havia alguns vários nomes estavam sendo ventilados. E aí acabou aquela conversa, depois de uns 10 dias dessa conversa, ele me chamou e fez o convite. E aí eu vou fazer uma pergunta. O senhor se arrependeu de ter aceitado o convite? Olha, essa é uma pergunta difícil, né, Lucas? Porque... na minha vida, eu falo que eu não me arrependo de nada do que eu fiz, sim do que eu não fiz, né? Não, eu acho que talvez, se eu fosse vereador hoje, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Uma posição politicamente até melhor, né? Assim, ação política, eu tô falando. Infelizmente, né, por questões, assim, inerentes à gestão, o Cláudio entendeu que os meus 25 anos de médico aqui em Rondonópolis, que a minha experiência em saúde pública, atendendo regional, Santa Casa, atendendo consórcio, que eu não seria útil para dar nenhum tipo de contribuição para a Secretaria de Saúde. Então ele entendeu, e aí ele, de maneira bem, digamos assim, cavalheiresca, né, ele decidiu por não me dar nenhum espaço, e aí hoje eu estou com as mãos, digamos, atadas. O senhor chegou, vou usar o termo assim, no futebol fala assim, pedir a bola, se oferecer, eu tô aqui. Muitas vezes, muitas vezes. E assim, e ele sempre assim, muito, digamos, muito... Ele gosta muito de falar, né? Ele é um mestre da retórica, né? Então, assim, ele sabe falar não de 54 maneiras diferentes, né? Então, ele foi meio que me empurrando com a barriga, e eu fui assim, falei, não, coisa vai mudar, vai dar certo, né? É o começo, porque tem aquela começo, não, agora tá no começo, não sei o quê, eu não era bem assim, a né? secretária era a Tânia, se não me lembro, né? Nos primeiros meses, né? Sim. Talvez já tinha até uma pessoa já cuidando especificamente, né? Então, nesses primeiros 6 meses, né? Mas eu em vários momentos, eu conversei com o prefeito, me colocando à disposição, até um pouco antes do nosso rompimento, porque assim, já havia, ele já estava à procura de um nome. Eu falei, quero entrar em campo. Mas assim, aí que aconteceu aquele rompimento, né? Qual que foi, assim, vamos dizer assim, a gota d'água para o rompimento? Partiu de você ou dele? Né? Ou dos dois? Eu acho que foi já havia, digamos, uma insatisfação. Eu sabia que eu ia ter que me posicionar, porque daí as coisas foram acontecendo, Lucas, que não foi só a questão da falta de espaço na saúde.
as coisas relacionadas à própria gestão que eu comecei a enxergar com uma certa estranheza. Então, assim, eu não estou assim, magoado porque eu não fui secretário de saúde. Quando eu comecei a perceber o movimento que estava acontecendo na gestão, sabe, das pessoas da esquerda virem, e companheiros que ombrearam o Cláudio durante a campanha, sendo preteridos, eu já comecei a ficar assim. Então, a gota d'água foi isso, foi a maneira como eu percebi que a gestão está sendo feita, que eu, pessoalmente, não concordo. Então, aí eu optei por não. Então, tudo bem, eu não quero fazer parte desse movimento. Diz que o ser não existe, né? O ser. Mas se o prefeito falar assim, Altemar, vamos jogar uma pedra nisso? Assume a Secretaria de Saúde hoje. Não, exatamente, porque você acompanhou na rede social o convite que ele me fez. Agora, venhamos e convenhamos. Pô, você é meu vice-prefeito, você foi para a rua comigo, pedir voto, e você precisa da rede social para fazer um convite para mim? Não. Eu me senti o quê? Você se sentiria desrespeitado? Possivelmente, né? Então, e eu respondi da mesma maneira como ele me respondeu. Só que, de fato, se ele tivesse, digamos assim, cedido aquelas condições, eu teria assumido. Porque o que eu não ia fazer, Lucas, é ser um fantoche na Secretaria de Saúde. Porque, de fato, entendeu? Aí as pessoas, mas você não é o prefeito, você... Cara, eu não estou tentando usurpar nada de ninguém, eu nunca fiz isso, entendeu? Mas se eu não tiver condições de entrar na secretaria e colocar lá o meu jurídico, colocar o meu administrador, então eu vou fazer lá o quê? Então segue o baile, mas eu não vou colocar o meu CPF em risco, né, por causa disso. Hoje lá na prefeitura você se cumprimenta, vocês se falam? Não, a última vez que eu conversei com ele foi nesse dia que rompeu. Que a gente foi lá de maneira muito, muito cavaleiresca, uma conversa muito tranquila, mas eu falei, olha, eu acho que daqui para frente, assim, eu continuo como vice-prefeito, e as pessoas, mas porque você não renuncia? Não, eu não vou renunciar. Aliás, eu defendo uma tese, assim, eu já vi todos os vice-prefeitos da minha geração, aconteceu o mesmo que aconteceu com o senhor. E eu entendo que o vice-prefeito também não deve renunciar. Sim. Pelo simples fato de que o vice-prefeito não executa, né? Ele não tá na prefeitura. E o vice-prefeito, ele foi votado também. Foi votado, teve gente que votou no vice. O que eu encontro de gente, não é uma nem duas. Doutor, eu só votei no Cláudio por sua causa. Agora, isso não dá para a gente parametrizar. Lógico, né? Mas, e até por isso que eu estou colocando meu nome à disposição para ser pré-candidato a deputado federal, porque agora a gente vai ver, de certa forma, qual é de fato o meu peso político. Porque eu fui muito subestimado, extremamente subestimado, de todas as formas possíveis e imagináveis. Então agora nós vamos ver, é a população que vai dizer qual é o meu peso político. E até eu não uso isso como termo de comparação, até mesmo porque são cargos diferentes, situações diferentes, momentos diferentes. Né? Mas, obviamente, o senhor vai poder ter uma noção do tamanho do senhor em Rondonópolis. Sim. Né? Porque eu falo assim, um cargo de deputado federal, né, vai ter eleitor que fala, eu voto no Altemar para prefeito, mas para deputado não. Né? Tem isso também, né, para a gente poder parametrizar, mas obviamente você vai ter uma parcela de votos que votaria para você para deputado, para presidente de bairro, para o que for, né? Tem. Eu acho que o voto para deputado, ele é um voto extremamente pessoal. Assim como do vereador. O meu ponto de vista, sim. Então, eu acredito que o meu nome como pré-candidato a deputado federal, eu não terei essa perda que você está conjecturando, não. É a minha leitura política. Cada um, né? A política não é ciência exata. Sim. E nunca será, obviamente. Sim. Né? Mas eu penso assim, eu acho assim, o voto para deputado federal, às vezes o cara vota no Altemar para outro cargo. E tem um cara que vai votar no Altemar para qualquer cargo. E tem um cidadão que não vai votar para o Altemar para nenhum cargo. Né?
Mas, E aí, mas você vai... a democracia aí, É né? isso, exatamente. Aham. Aí falando agora, né, o senhor pré-candidato a deputado federal, Uhum. eu vi que o senhor estava no Podemos, né? Sim. Acredito que isso ninguém me falou, mas a opinião não ficou no Podemos, até mesmo por causa da relação com o prefeito, Sim, que o prefeito dentro do Podemos ganhou o poder, tudo sim. mais, né? E por que a escolha do União Brasil? Olha, o que Uhum, acontece? Eu preciso de um partido uhum. para ser candidato. Obviamente um partido de direita, Exatamente. porque, Então né? eu jamais iria para um partido de esquerda. Isso aí, se fosse opção, eu Uhum, desistiria da minha vida uhum, política, uhum, né? E assim, houve vários convites sobre o PR. Nós estávamos meio que já acertado para ir para o PRD. uhum. Mas aí o que aconteceu? Houve a destituição do PRD, Sim. isso em cima da hora, tá? Uhum, Aí houve o convite dos republicanos, uhum, mas forças ocultas uhum, botaram o pé e não deixaram eu entrar no uhum. republicanos. E aí o senador Jaime me convidou para ser Uhum. pré-candidato pela União Brasil. Uhum. Inclusive, até a minha entrada no União Brasil, houve resistência. Tanto é que a minha filiação ela foi feita em 45 do segundo tempo. No último momento que ela Porque havia ali uma ala Uhum. do União Brasil ligada ao Ao Mauro governador Mendes, Mauro Mendes. ligado ao Piveta, ligado ao prefeito, Uhum. que também tentou botar Cunha lá. Então, assim aí eu fiquei até assim, lisonjeado, né? Porque ninguém joga pedra em cachorro morto. E aí eu te Né? pergunto, né? União Brasil ficou você e o Paulo José, que está no PP, Ele né? está no PP. Mas está na mesma Então, federação. Os dois vão ser candidatos? não sei, eu posso responder por mim. Né? A gente vai definir Uhum. na convenção, talvez. Uhum. E outra, eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas ficou uma situação interessante, assim, do ponto de vista, assim, não de quem gosta de ver, né, os desenhos, né? Porque de um lado está o senhor, que hoje o seu, não é adversário, porque vocês não estão disputando eleição, mas hoje é uma pessoa com a qual o senhor rompeu politicamente, Uhum. que é o Cláudio, que foi seu padrinho, quer queira, quer não queira. Do outro lado está o Paulo José, que também é afiliado do Zé do Pátio, quer ele queira, quer ele não queira, né? E ele também tem uma relação já... Eu não tinha uma relação de afastamento do Zé do Pátio. Então, vocês dois... Eu não tinha pensado nesse desenho. Desenhos parecidos. Vão ser protagonistas, né, neste grupo, e com... ex-padrinhos, né, um ex-prefeito e assim, outro prefeito. Como eu falei, ainda existe muita água para rolar debaixo dessa ponte, porque você sabe que o União Brasil está sofrendo um processo interno complicado. Tem então, o lado do Jaime, o lado do Mauro. Então a gente não sabe como é que isso vai se desenrolar, mas assim, na possibilidade de eu e o Paulo José sermos candidatos, eu acho que isso não impacta em nada, porque o nosso público é absolutamente diverso. Diferente. Pessoa que vota em mim não vota no Paulo e vice-versa. Exatamente. Então, quem vai decidir é o povo, é o voto, é a pessoa do bairro. Rondonópolis tem mais de 100 mil votos aí, né? Então, e, obviamente, o voto de Rondonópolis, infelizmente, não vai eleger um deputado sozinho. Sim. Vai precisar de mais votos e vai precisar da votação dos colegas de chapa para poder fazer um nome, 2, 3 e aí por diante. Eu só acho que o que está acontecendo nessa eleição em termos de deputado federal é uma coisa assim sui generis, digamos assim, dessa lacuna grande de um candidato, digamos, de direita e tal, que era o Medeiros, e o Medeiros agora vai para o Senado. Então eu acho que é uma oportunidade, né, eu uso o termo que é um boqueirão aberto. Então é isso que eu espero, que as pessoas entendam que o meu nome possa vir de encontro a esse sentimento, porque, de certa forma, é na Câmara Federal e no Senado que as grandes decisões do país são tomadas, é lá que acontecem as coisas que vêm de cima para baixo. Certo. Então, assim, quem vai decidir são as pessoas, né? Uma curiosidade, né? Obviamente, o senhor está no União Brasil e tudo mais. O senhor já definiu quem são os seus candidatos ao Senado, a deputado federal, à presidência?
Eu ainda não, mas eu vou seguir as orientações do partido, né? Porque quando você está numa agremiação, você tem que... Eu acho complicado você estar num partido e apoiar o cara lá do outro lado, né? Como está acontecendo, né? Enfim, né? Então, a gente está esperando as delimitações. Porque você sabe que está tendo até um movimento lá a nível federal do União Brasil a apoiar o Flávio Bolsonaro. Sim. Então, de repente, vamos ficar todo mundo no mesmo guarda-chuva, né? Ao contrário do futebol, né, que eu vejo assim, às vezes o cidadão perde um jogo e perde o campeonato. Às vezes ele perde um jogo, mas ele ganha projeção para ganhar o campeonato, né? Eu vi isso com o próprio Cláudio, né, que perdeu aquela eleição para prefeito, ganhou tamanho, projeção, virou deputado e ganhou a eleição para prefeito. Vamos supor que o senhor é eleito deputado, é uma situação. O senhor perdeu, mas perdeu num protagonismo. O senhor pretende, por exemplo, um dia disputar a prefeitura de Rondonópolis? Olha, sinceramente, isso nunca esteve nos meus planos, né? Porque, assim, eu acho, assim, que... Você percebe como que as coisas foram acontecendo? Eu estava preparado para ser vereador. De repente, eu fui catapultado para vice-prefeitura. Um cargo maior que o vereador. Entendeu? Então, assim, e aí aí entra, Lucas, a questão que eu sou uma pessoa que tento me guiar pela palavra de Deus, e eu estou percebendo que existe um movimento espiritual nessa história toda, sabe? Então, assim, o futuro a Deus pertence. O que eu quero, eu já falei isso em algumas entrevistas, eu não entrei na política para orgulho próprio, eu não entrei para ficar rico, eu não entrei para andar com segurança, eu não andei para ter alguém colocando um paninho para tirar o meu suor. Eu entrei de fato para deixar um legado para a cidade, talvez para a região sul do Mato Grosso. Agora, de que forma você for fazer isso? Eu não sei, porque a Bíblia fala, né, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores. Eu estava preparado para ir para vereador e já fui para vice-prefeitura, e assim, e de certa forma, a gente está percebendo um movimento muito esquisito na prefeitura, né, de coisas que estão começando a pipocar aí. Eu sou vice-prefeito. Sim. Não sei se você está me entendendo. Estou entendendo, obviamente, né? Mas, assim, a minha ideia é servir as pessoas sem nenhum tipo de demagogia, porque sinceramente, seria hoje para mim, Lucas, muito mais fácil eu estar quieto no meu canto. No seu consultório. No meu consultório, entendeu? Porque, assim, hoje, muitas coisas chegam até mim. Eu tento resolver da minha forma, eu tento com a minha assessoria, o gabinete lá, recebe gente o dia todo. Então, na medida do possível, mesmo com todas as barreiras que me foram colocadas, a gente consegue ainda ajudar muita gente. Então, é até uma fala que eu pego até do Cláudio, né? Eu, como médico, eu ajudo as pessoas, sempre ajudei, mas é trabalho de formiguinha, é uma por uma. Um bom político, ele consegue, com uma canetada, resolver a situação de milhares de pessoas. Então, é isso que eu quero. Eu quero me colocar à disposição de forma absolutamente transparente para ajudar deixar um legado para a cidade que me acolheu, que eu criei meus filhos aqui, que ainda vivo aqui, que meu sustento sai daqui, entendeu? E quiçá para o meu estado. E voltando à pré-candidatura federal, qual que seria o grande projeto do senhor, caso o senhor obtenha sucesso e vire um deputado federal no futuro? Eu acho que as demandas, você sabe, elas são monstruosas. Se você for ver só com relação a Rondonópolis hoje, por exemplo, vamos falar de Santa Casa, vamos falar de tratamento de câncer. Santa Casa hoje, o setor de oncologia é um setor que toda Santa Casa trabalha em déficit. Sempre. Tá? Mas, por exemplo, a oncologia não trata de crianças e não trata de tumores não sólidos, as leucemias e linfomas. Essas pessoas têm que ir para Cuiabá, que está para Barretos. Então, é uma demanda que eu vou abraçar como deputado federal. Outra coisa, com relação... Hoje, a gente já passou da hora de Rondonópolis ter um hospital da criança.
o PAzinho já está estrangulado há muito tempo. É um pronto atendimento, né? Então, assim, um hospital da criança. E aí, isso para falar de maneira local, mas, por exemplo, existem os problemas da saúde pública a nível federal. Por exemplo, a tabela do SUS, que não tem aumento há décadas, acho que há 13 anos não faz uma correção. A causa da população neurodivergente, que até hoje não existe uma normatização com relação ao tratamento dessas crianças a nível federal. Então, assim, as demandas, elas são muito grandes. Porque, assim, pela minha formação, eu vou, digamos assim, focar os meus esforços na área da saúde. E olha o tamanho do desafio do senhor político, né? Em 2000, o Marcos Reis foi eleito vice-prefeito do Percival. Foi candidato a vereador em 2004 e não conseguiu ser vereador. Né? Em 2004, o Maneco foi eleito vice-prefeito do Adilto Sacchetti. Foi candidato a vereador em 2008, não conseguiu se eleger vereador. Aí em 2008 foi Zé do Pátio e Marília não disputou a eleição. 2012 entrou Ananias e Valéria. Valéria vice do Ananias. Valéria foi candidata a vereadora, e não conseguiu ganhar a eleição. Aí depois veio 2012, Rogério Salles e Percival. Rogério foi candidato a prefeito contra o Percival, ficou na terceira posição. 2016 foi eleito o Baldo Tolentino de Barros e Zé do Pátio. Aliás, ao contrário, Zé do Pátio e o Baldo. O Baldo foi candidato a prefeito e não conseguiu ser prefeito, ficou em 7º lugar naquela eleição. Aí teve o Ailon que não disputou, então você tem aí um histórico que precisa também ser um desafio, né? Mas eu acho que... E cada caso é um caso, primeiro é o começo de conversa, né? Não, é um paradigma, mas aí eu volto vamos levar a seguinte reflexão. Qual é, na história política de Rondonópolis, que você sabe de cor e salteado, que um neófito, que uma pessoa que saiu do completo anonimato político para, em um ano, virar vice-prefeito? Não tem na história. Pelo menos que eu saiba. Se tiver alguém que saiba, que responda aí. Então, assim, eu acho que a minha vida sempre foi de quebrar paradigmas, né? Eu sou uma pessoa também, você sabe que eu sou um neurocirurgião, e assim, é óbvio que existem menos de 5 mil neurocirurgiões no Brasil inteiro. Aqui em Rondonópolis, na região sul, somos menos de 10. Então, assim, tem pouca gente que faz o que eu faço, ou seja, mas eu vim da zona rural, eu estudei em escola rural, escola pública. Então, meus irmãos não fizeram ensino superior. Então, assim, você percebe que nunca teve vida fácil. Nunca tive vida fácil. Tudo que eu amealhei foi foi com esforço, foi com dedicação, foi com perseverança, e Deus foi fazendo a parte dele, porque quando você se dispõe, eis-me aqui, e é exatamente isso que eu estou me colocando, sabe, Lucas? Olha, eis-me aqui. Agora, vamos supor que nessa eleição de outubro, se eu tiver uma votação pífia, se a população entender, não, esse cara não serve, cara, eu não vou ter problema nenhum no final do mandato do prefeito. Entrego a chave do gabinete, tchau, obrigado, entendeu? Porque eu vou entender, porque em última instância, quem vai decidir não é ninguém, não é o partido, não é o prefeito, não é nada. Quem vai decidir são as pessoas. É o povo. Se as pessoas entenderem, não, o doutor Altemar, esse cara aí, eu não gosto do nariz dele, eu não gosto que ele é meio caladão, ele não sei o que lá. Amém. Olha, se eles entenderem, entendeu? 2 amém. Eu participei de uma campanha com Percival, essa em 2016 aí, que foi Percival, Rogério e Zé do Pátio. Eu estava na equipe de campanha do Percival de Março, perdemos as eleições. Aí eu virei pro pessoal, perdemos a eleição, o pessoal falou uma coisa mais ou menos igual que você está falando assim, só que de outra forma. Falou, Lucas, o povo, ele nunca erra. O povo jamais erra, ele vai sempre acertar. Se ele acertar e não gostar, ele corrige e tira. Né? Então é mais ou menos isso. O povo, né? O que o povo decidir é a voz do povo, né? Ele não pode ir contra a voz do povo. Né? Eu tô muito tranquilo. Eu já entendi que a minha campanha vai ser uma campanha modesta,
vai ser uma campanha baseada no boca a boca, Na sola do na sapato. sola do sapato, entendeu? Mas eu entendo que o povo é soberano, tá? Se o povo entender, eu vou ficar feliz, óbvio, mas se não houver o sucesso que a gente espera, porque assim, eu posso perder a eleição, mas eu posso vencer a política, Sim, né? acontece. Então, e aí, se isso acontecer, aí o futuro a Deus pertence, né? Mas eu acredito que existem, que as forças políticas de Rondonópolis, elas estão sofrendo um processo de reorganização. Sim. E isso é bom, porque isso fortalece a democracia. Quando fica essa polarização, eu acho complicado a polarização, porque você fica focando no teu inimigo, você acaba perdendo o foco dos verdadeiros problemas da cidade e do país. A gente está vendo uma nova geração de políticos nascendo em Rondonópolis, no Brasil, inclusive. Sim, né? Isso é muito salutar. É importante isso, né? Doutor, a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando, sim. mas a gente tem um tempo aqui. Queria agradecer a presença do senhor, a participação do senhor, dizer que esse espaço está sempre aberto aqui. Nós é que Quando o senhor agradecemos. quiser, é só nos chamar que iremos lhe atender. Tá bom, eu que agradeço demais e deixo a você, aí, o nosso telespectador, né, para fazer. Eu acho que nós estamos, não sei se você concorda comigo, eu acho que esse ano é um ano assim decisivo para definir a próxima década do Brasil. Sim. Então, você que está aí me assistindo, pense com muito cuidado com o seu voto, né? Busque saber quem são os candidatos, busque a biografia, busque os posicionamentos anteriores, entendeu? Porque o voto é a única arma que a população tem para fazer alternância de poder. Então, o voto ele é muito importante, não deve ser trocado, não deve ser barganhado e muito menos vendido. Queria agradecer, dizer que a gente conversou com o vice-prefeito de Rondonópolis e médico Altemar Lopes, e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.